Judas, versículo 1 em diante, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiadas aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Senhor Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como único, soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. E quanto aos anjos, que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, que diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisão entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria,
ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar nessa tarde. Pai, nós não temos dúvida que o Senhor está aqui. Estamos diante da Tua palavra, Espírito Santo. Por isso, cancelamos toda a obra do diabo, de fazer com que os seus filhos não entendam a tua voz. Não, bata em retirada, Satanás. A voz de Deus será clara, será direta e entrará nos nossos pulmões espirituais. Por isso, Senhor, fale conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, o título do sermão nessa tarde é Liberdade ou Liberalismo? Irmãos, Jesus te salvou na cruz. E Paulo diz que nós fomos comprados por alto preço. Tivemos a redenção e agora somos livres. E a salvação que Deus nos deu é uma salvação do pecado. Do que Deus nos salvou? Do pecado. Agora existe o liberalismo, que é uma salvação, entre aspas, para o pecado. São pessoas que dizem que foram salvas, mas estão achando que podem ser salvas e continuar na mesma vida de antes. Irmãos, este é o liberalismo. O liberalismo é uma corrente cristã que hoje nós precisamos denunciar isso no nosso meio. Eu quero contar para você, em cima dessa carta, a história do liberalismo na atualidade. Irmãos, lá no século XVIII, vem um movimento do iluminismo e as diversas descobertas científicas levaram as pessoas a começarem a questionar a palavra de Deus. E na Alemanha surge, num momento muito peculiar, mais presencialmente no século XIX, a corrente teológica do liberalismo. Eles começavam a entender assim, olha, a razão, ela é a parte vital do ser humano. Nós temos não que adaptar a nossa razão à Bíblia, mas a Bíblia à nossa razão. Então, a partir do entendimento de que o homem estaria no centro, o iluminismo que pregava que o homem tinha que estar no centro do seu pensamento, da sua razão, eles começam a questionar a autoridade da própria Bíblia, dizendo, olha, a Bíblia, ela não é um livro inspirado por Deus, a Bíblia contém erros. Os milagres são simbólicos, sabe? E se dá muito destaque a Jesus como ele se fosse um mestre filosófico, que veio para o mundo, ensinou vários provérbios de sabedoria, uma ética legal, uma moral muito bacana, e morreu como se fosse um revolucionário diante de um império. Não, irmão, Jesus não foi um mestre moral. Jesus não foi um coach palestrante. Jesus não foi alguém que morreu lutando contra o império. Jesus é o Filho de Deus encarnado. E a Bíblia não é uma opinião, é a verdade absoluta de Deus. E surge esse movimento que tem a tendência de tirar a centralidade da doutrina cristã. Irmãos, se a gente olhar isso para os dias de hoje, nós vivemos um cenário catastrófico por causa do liberalismo teológico. Sabe o que a gente está vendo hoje? Esses dias, recentemente eu vi, você pode pesquisar, eu vi o Papa, o líder da Igreja Católica, dizendo publicamente assim, olha, a gente precisa parar com esse negócio de que você tem que abandonar o seu Deus para seguir o meu Deus. Não, todos os caminhos levam a Deus. Irmão, isso é um falso profeta de uma mais alta patente, irmão. Não tem como acreditar em Jesus e acreditar em outras religiões, não, irmão. Ou é Cristo, ou é nada. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Estamos em um momento em que pastores estão dizendo que, no texto de João capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana, olha, eu te ofereço uma água que jorra sem fim. Sabe o que tem pastores insinuando? Que Jesus estava oferecendo o sêmen dele para aquela mulher. Irmãos, eu tenho até que te pedir perdão por estar falando isso daqui. Irmãos, é um nível absurdo de pessoas que estão alegorizando a Bíblia, estão abrindo mão de tudo que a palavra de Deus fala. O cenário está catastrófico, irmão. Entra lá no seu trabalho, saindo agora
do que pessoas disseram. Irmão, você conhece um monte de gente no seu trabalho, até mesmo na sua família, que diz, olha, não, eu sou cristão, mas eu estou indo lá no carnaval, eu vou lá dar só um pulinho ali. Não, eu sou cristão, mas sabe, o que tem eu acreditar nisso, acreditar em um signo, acreditar, olha, eu também acredito aqui em Buda, eu acredito nisso. Irmão, a gente precisa definir de que lado estamos. Ou é liberdade em Cristo, ou é o liberalismo fadado às trevas, que Deus disse, olha, essas pessoas, elas já estão condenadas. Irmãos, talvez esse não é o seu caso. Você não é uma pessoa que está no liberalismo teológico. Mas nós precisamos falar dessa realidade, porque Judas, nesse texto, está nos exortando a lutar contra isso. Você conhece pessoas que estão nessa situação. Nós precisamos falar sobre esse problema. E a verdade é que quando lemos a carta de Judas, nós vemos que o liberalismo não é um problema que surgiu no século XIX. É um problema que tem 2000 anos de cristianismo. Judas escreve essa carta, e esse Judas não é Judas Iscariotes. Esse Judas é Judas, irmão de Tiago, que é irmão de Jesus. Esse Judas é literalmente irmão de sangue de Jesus, filho de Maria e filho de José. E ele escreve mais ou menos ali nos anos 60 depois de Cristo, em um momento muito peculiar. Ele escreve a esses cristãos porque no começo do cristianismo, uma grande seita, uma grande heresia, avassalou as igrejas que haviam naquela região. Elas arrastaram as igrejas, elas inundaram as igrejas, que era o gnosticismo, que é basicamente o liberalismo, só que com um nome diferente. A filosofia grega entendia que matéria é algo mau e o espírito, portanto, é algo bom. Essa é uma frase que pautava o pensamento grego, ou seja, tudo que nós encostamos, ele é essencialmente mau, e tudo que nós não podemos encostar é algo bom. Nisso, os gnósticos entendiam o seguinte, olha, temos um problema, porque Jesus é Deus, correto? Correto, mas Jesus é bom. Se Jesus é bom, ele não pode ter vindo em carne para o mundo, porque matéria é mal, espírito é bom. Nisso, a partir daí, vem essa seita liberal, o gnosticismo, que eles apregoavam que, olha, já que o material é totalmente mal e o imaterial é totalmente bom, tudo aquilo que eu fizer no mundo material, ou seja, no meu corpo, isso não afeta a minha vida espiritual. Esse era o gnosticismo de uma vertente que nós chamamos de docetista, que eles entendiam que precisavam dar o máximo de prazer para o seu corpo. Eles falavam assim, olha, Jesus é verdadeiro, ele veio na terra, morreu pelos pecados, mas se eu tiver uma vida sexual impura, isso não mexe no espiritual. Deus não nos deu graça, então nós não podemos viver uma vida sem viver os prazeres dessa terra. Nós vamos viver todo tipo de prazer, e a verdade é que Jesus deu graça mesmo. Ele vai perdoar todos os pecados. Essa é uma vertente que eu acho que ainda está viva hoje. E tem muita gente com o microfone na mão, falando essas mesmas palavras aqui. Tem muita igreja de uma hipergraça, de uma graça liberal. Irmãos, a graça, ela perdoa os nossos pecados, mas ela não é uma desculpa para a gente viver intencionalmente uma vida de pecado. É contra esse tipo de atitude que nós estamos vivendo hoje, que Judas já vivia no seu tempo, que eu quero falar com você. E na carta de Judas, ele traz 4 pontos que eu vou trazer rapidamente para mim e para você, sobre esse discernimento de como lidar com o liberalismo que está surgindo no meio das igrejas. E eu quero trazer aqui o primeiro ponto, que é uma pergunta para mim e para você. Quem são os inimigos da fé? Judas, ele vai tratar sobre quem são esses inimigos. Eu quero ler com você o versículo 4, que diz assim: pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios. Respondendo a esse primeiro ponto, a primeira coisa é que os liberais são ímpios. A palavra grega ímpio fala de alguém que não possui temor a Deus. É alguém que perdeu o temor. É alguém que não tem mais aquele medo reverente de Deus. Não é um medo de, olha, eu morro de medo de Deus, dele simplesmente jogar um raio na minha cabeça, não. É um temor que é
bom, é um temor genuíno. O temor na Bíblia ao Senhor, ele funciona como se fosse um pai que acabou de pegar um filho recém-nascido no colo. Eu não sou pai ainda, mas o que todo mundo conta é que quando você pega um filho recém-nascido no colo e você vai dar o primeiro banho, bate um temor, bate um medo, porque você vai dar banho, você vai ligar a pia, ele vai chorar, mas você sabe que é para o bem dele. Esse temor, ele é importante, ele é necessário, sabe por quê? É porque você ama aquilo que você está querendo cuidar. E isso faz com que você tenha medo de ferir o objeto do seu amor. Irmãos, é a mesma coisa, o temor que nós precisamos ter. Deus é aquele que nós amamos e existe um medo bom, um medo de ferirmos a palavra de Deus e falar, olha, eu não quero pecar, eu não quero viver uma vida errada, eu não quero viver no mesmo vício, eu não quero viver no mesmo erro. Eu amo a Deus, eu não quero feri-lo. Por quê? Porque eu amo. Irmãos, a verdade é que os liberais são ímpios, eles perderam o temor a Deus. É gente falando que Jesus, ele tinha uma outra vertente sexual. É gente com o microfone na mão, falando tanta asneira, irmão, que às vezes você vê igrejas lotadas, mas com pessoas falando tantas heresias, que você diz assim, meu Deus do céu, aonde nós vamos parar? Esses inimigos da fé, eles são ímpios. No versículo 8, diz assim, da mesma forma, estes sonhadores, respondendo, segundamente esse ponto, é que os inimigos são sonhadores. Irmão, preste muita atenção, porque que eu vou te dizer. Judas está dizendo que essas pessoas, elas vivem tendo sonhos. E por meio desses sonhos, dizem que Deus falou com elas e levam muitos ao engano. Irmão, deixa eu te falar. O que tem de sonhador no YouTube, dentro do meio evangélico, não é brincadeira. Eu me lembro, na pandemia, aconteceu, isso foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Seria engraçado se não fosse trágico. De uma pessoa, né, um ser que na internet, no YouTube, ele começou a dizer que teve um sonho e que Jesus tinha falado para ele o dia que ele ia voltar. Ele moveu o mundo inteiro, assim, um monte de gente, principalmente do Brasil, acreditou, achou que Jesus ia voltar durante a pandemia. Irmão, deu o dia, não aconteceu. E aí essa pessoa sumiu, ela foi para o meio do mato. Depois de dias, acharam a pessoa no meio do mato, fingindo que Jesus tinha arrebatado ela. Eu lembro que até eu fiz uma pegadinha, uma brincadeira. Quando deu esse dia, eu cheguei na minha casa. Na hora que deu o dia lá, irmão, eu joguei minha roupa assim na sala e fui embora de casa para fingir que eu tinha sido arrebatado. Eu entrei na brincadeira, né? Porque, irmão, a gente tem ao menos que fazer piada quando surge um herege no meio da internet falando que Jesus falou para ele a data que ele ia voltar. Irmão, deixa eu te dizer algo em nome de Jesus, para você descansar seu coração. Deus não está falando com você em sonho e em visão, se isso está contrariando a Bíblia. Ah não, mas a irmã ali do YouTube está dizendo que Jesus disse isso daqui para ela. Irmão, Deus não está confuso. Deus não está te dando um sonho, uma visão que vai contradizer a palavra dele. É por isso que Deus pode falar em sonhos. Mas irmãos, se isso não está pautado na Bíblia, nós corremos o risco de crer em um Deus da nossa cabeça e não num Deus que se revelou em sua palavra. Corremos o risco de todo mundo que falar assim, olha, Deus me falou, a gente acreditar. E por exemplo, irmão, eu acho que assim, as pessoas mais velhas, elas têm uma grande tendência a acreditar tudo que está na internet. Então, por exemplo, irmão, você pega uma pessoa mais velha e vê lá alguém dizendo que teve um sonho, que Deus falou, a pessoa tem a tendência a acreditar, irmão. Mas a gente tem que entender que, irmão, às vezes tem sonho de barriga cheia. Esses camaradas, eles vivem tendo revelações fora da Bíblia. Parece que Deus está confuso. Ele está falando uma coisa aqui e está contradizendo para ele. Não, irmão. Deus não está confuso. A palavra dele é eterna, imutável, inspirada, infalível, inerrante. É a palavra absoluta. É uma rocha que nos sustenta. Mas esses inimigos, no versículo 12, diz assim, esses homens são rochas submersas. Terceiro é que esses inimigos, eles são como obstáculos escondidos, que fazem a igreja inteira se afundar. Existe um problema, e ainda existe na navegação, que são as rochas submersas. O que é isso? Às vezes, quando a gente olha o mar, a gente não consegue ver, quando tem uma pedra muito perto de onde está ali a água, quando a gente vai entrar na água. E aí, às vezes, o navio está navegando, está chegando na praia,
mas ele não está vendo que tem uma rocha submersa. Na hora que ele passa e ele vai atracar no porto, o fundo do casco pega na rocha e o navio começa a afundar, à beira de chegar. E todo mundo morre afogado, provavelmente, por causa de simplesmente um obstáculo que estava escondido. Estava ali, paradinho, escondido. E todo mundo afundou por causa daquela pedra, daquele obstáculo. Irmãos, assim são os liberais. Eles são como rochas submersas. Eles são como inimigos escondidos. Irmãos, quantos pregadores nós não vimos? E cantores também. Que eles moveram grandes multidões no Brasil. Que nós cantamos as canções. Que nós fomos edificados pelas pregações. Mas, irmão, chegou uma hora que esse inimigo escondido, ele bateu no casco da igreja, irmão. E aquilo que a gente não achava que era inimigo da fé, a gente descobriu que era um inimigo da fé. Irmão, nós precisamos tomar muito cuidado, porque não é só porque a pessoa está com o microfone na mão, que é Deus falando não, irmão. Tem inimigo infiltrado no meio da igreja. A questão é que os crentes conseguem ver o diabo em tudo. Nos Simpsons, na Coca-Cola, ao contrário lá, que ficou lá diabo. Conseguem ver o diabo na Disney, mas não conseguem ver o diabo nos falsos profetas, pregando heresias nos púlpitos. Não conseguem. Eles também são, no versículo 12, como pastores que só cuidam de si mesmos. Versículo 12 nos traz essa realidade. Irmãos, os falsos pastores são apresentados em Ezequiel 34, que são colocados como líderes do povo, que não cuidam do povo, cuidam de si mesmos. Irmãos, preste muita atenção. É a Bíblia que está dizendo, então eu preciso dizer o que a Bíblia está dizendo, senão Deus cobra de mim depois. Mas, irmãos, existem líderes a nível da nossa igreja. Eu tenho essa consciência tão clara de que Deus é bom e nós temos uma igreja tão saudável, tão maravilhosa, mas no meio gospel como um todo, amplamente dito, irmãos, existem líderes que não querem cuidar de você. Existem líderes que não querem te dar um alimento sólido na palavra. Eles não querem seu crescimento espiritual. Eles não querem que você se desenvolva na fé, não. Eles querem que você seja um meio pelo qual ele vai ter o sustento dele, ele vai ter um meio de poder dele, ele vai ter a autoridade dele. Irmãos, isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Porque, deixa eu te perguntar, com toda honestidade, o lugar que você congrega, ele se preocupa com o seu pastoreio com Jesus? Em você como ovelha ser cuidada, ser alimentada na palavra, você se desenvolver espiritualmente? Porque, irmão, existem inimigos da fé por aí. O texto também diz que eles são como nuvens sem água. No versículo 12 ainda, que diz, são nuvens sem água. Com isso, Judas está mostrando que esses inimigos, eles têm aparência, mas não têm conteúdo. Irmão, tem gente que tem uma retórica muito boa, tem uma fala muito boa, tem uma influência muito boa, tem uma rede social muito robusta, tem grandes líderes, tem grandes investimentos, mas, irmãos, eles não possuem água espiritual. E a água é o Espírito Santo, é o Espírito e a sua palavra. Irmãos, tome muito cuidado. Não é porque a pessoa tem um talento que quer dizer que ela tem um caráter. Não é porque a pessoa tem uma aparência que quer dizer que ela tem uma vivência do Evangelho. Judas ainda mostra que eles são como árvores de outono. Ou seja, eles são como uma árvore morta. Nisso ele está destacando a morte espiritual desses inimigos. No versículo 13, eles são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. As ondas bravias do mar, eu acho que você talvez já foi à praia, e uns tempos atrás eu estava em Cabo Frio, irmão, saudade de lá, meu Deus do céu, vontade de voltar. E aí, tem uns momentos que você chega na praia, você fala assim, olha, nossa, hoje eu estou afim de entrar na praia, meu Deus do céu, que saudade que eu estava. Na hora que você chega lá, irmão, vem aquela água assim, que ela está cheia de umas algas, tem uma garrafa PET voando, aí tem um chinelo de um menino lá, aí tem um pedaço de madeira. Você fala assim, meu Deus, eu acho que eu não sei se eu vou entrar não.
isso são as ondas bravias. São aquelas ondas do mar na praia que vêm trazendo os dejetos, as sujeiras que estavam no mar. E assim são os inimigos da fé. Eles sempre vêm espumando sua sujeira, seus atos vergonhosos. Irmãos, às vezes é tão esquisito que você vê no meio gospel como um todo, você vê pessoas que não tem nem a cara de pau de falar no microfone na mão que está vivendo errado, que está fazendo tudo errado mesmo. Irmão, estava vendo um vídeo esses dias, por exemplo, uma pessoa dizendo, olha, um líder, não note que eu caí, não, note que eu tenho Cristo que me coloca de pé. Irmãos, a pessoa estava ensinando para vários adolescentes, depois de não sei quantos adultérios que esse líder tinha vivido, que não tinha que reparar na queda dele, tinha que reparar que Jesus sempre colocava ele de pé. Irmão, eu acho que eu vou ficar sem comentários mesmo, acho que eu não vou falar nada não. Eu acho que eu vou só seguir o sermão mesmo, eu vou deixar para lá, em nome de Jesus. Eles são como estrelas cadentes no versículo 13. Irmãos, as estrelas cadentes, elas não apontam uma direção. Elas aparecem nos céus, embora iluminem, chamem a atenção, elas não funcionam para navegação. Você não consegue saber norte, sul, leste, oeste, como uma estrela cadente. Assim são os inimigos da fé. Eles aparecem e brilham, mas eles não apontam para lugar nenhum. Você segue eles, sabe onde é que você vai dar? Em nada. Tem muito líder que você segue no Instagram, irmão, que sabe o que ele te alimenta na rede social? O que ele posta sobre Deus, sobre a palavra de Deus? Absolutamente nada. Porque ele não está te conduzindo à liderança que leva a Cristo. Eles são cheios de si. No versículo 16, são pessoas orgulhosas, arrogantes. No versículo 18, são zombadores, ou seja, fofoqueiros. É gente que gosta da bagunça, gosta da fofoca. Mas eu quero ir para o segundo ponto com você, que é como agem os inimigos da fé. Irmãos, no versículo 4, diz o seguinte: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Irmãos, eles agem de maneira dissimulada. Eles usam de um jogo que eles entram de maneira imperceptível. Os inimigos da fé, eles escondem suas reais intenções. Eu me lembro, para ilustrar para você, de uns tempos atrás eu estava conversando com um irmão aqui da igreja, e era um irmão que toda vez que eu via ele, eu falava, como é que você está, meu irmão? Ele falava, glória a Deus, eu estou rompendo em fé, pastor, rompendo em fé. Eu falava, meu Deus, esse cara é muito crente. Chegou um dia, e todo dia ele falava, não, estou jejuando, estou fazendo um jejum desse jeito. Eu falava, uau, meu Deus, esse cara é muito crente. Chegou um dia, eu virei para ele e falei, e aí, irmão, como é que você está? Ele, pastor, eu estou rompendo em fé, estou jejuando, pão e água, há não sei quanto tempo. Beleza, irmão. Isso foi numa quinta-feira à noite. Deu sexta-feira de manhã, eu recebi um textão desse irmão, dizendo que ele estava largando Jesus, estava largando a igreja e estava indo para o mundo. Irmão, o que leva uma pessoa a estar jejuando e estar rompendo em fé e cerca de 12 horas depois ele está desviado no mundo? Sabe o quê? A intenção dele aqui estava escondida. Ele não queria Jesus aqui na igreja não. Ele queria, era talvez achar uma pessoa, fazer um negócio errado. Ele queria brincar um pouquinho, mas Jesus mesmo ele não queria. Irmão, deixa eu te falar, é muito fácil estar na igreja e esconder sua intenção. É muito fácil estar aqui e para todo mundo você ser crente. Mas na verdade você não quer muito Jesus assim, não, é muito fácil. É muito fácil estar em todo culto, mas não querer o Senhor. Os inimigos da fé, no versículo 4 ainda, eles, diz o texto, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. Irmãos, a graça de Deus, ela é algo transformador. A graça, ela nos liberta do nosso pecado. E nós temos o perdão, mas ao mesmo tempo que a graça nos perdoa, ela nos transforma. Ela nos aceita como estamos, mas é um poder transformador para sermos santificados. Permita-me ilustrar isso aqui para você. O amor de Deus é algo imenso, é algo infinito. Deus é amor, ou seja, é um amor infinito. Imagine o poder mais poderoso do universo. Esse é o amor de Deus. Irmão, eu cheguei aqui para poder pregar. Você acharia que faria muito sentido se eu, enquanto estivesse vindo para poder pregar, eu chegasse aqui 1 hora atrasado?
Aí você chegasse aqui, que isso, pastor? Você atrasou demais. Eu estou aqui, estou perfeito, está tudo certo, não tem nada. Aí vira e fala assim, não, eu vindo ali, um caminhão me atropelou na BR, é por isso que eu não vim a tempo, eu atrasei. Você olhar para mim, você fala assim, você não está sangrando, sua camisa não rasgou, não parece que você foi atropelado por um caminhão na BR. Você está mentindo. Isso. O fato é, eu estaria mentindo. Irmão, a questão é que a graça de Deus é esse caminhão. É esse caminhão na BR do amor de Deus. Quando alguém tem um encontro com esse caminhão, ele é totalmente transformado, porque é o poder mais poderoso do universo. Ao ponto de que não tem como dizer, olha, o amor de Deus te encontrou se você está do mesmo jeito. Você não encontrou o amor de Deus. E o que os liberais fazem é baratear a graça de Deus, falando, não, Deus é gracioso. Mas sabe, a gente não precisa condenar o pecado. Você não precisa de arrependimento, não. Deus é amor, amor, amor. Fazer um Deus carente, bobo. É a teologia que mira em Jesus e acerta lá no Henrique Cristo. Um Deus fraquinho, besta, que tem problema de carência, que fica assim, ô pecador, que bonitinho seu pecado. Deixa eu fazer uma massagenzinha aqui, ó. Toma um amaciante aqui para você. Não, irmão. O evangelho do amor de Deus é um evangelho que ele nos transforma para todo sempre. A graça não é desculpa para pecar. A graça é o meio que nos tira do pecado. Quantas igrejas da hipergraça não tem hoje? O versículo 4 ainda diz que eles negam Jesus Cristo, o único e soberano Senhor. Bom, tem tanta gente que é tão sincrética. Fala, não, eu acredito em Jesus, mas eu acredito nas energias. Você tem uma energia boa? Qual é o seu signo? Ô, irmão, meu signo é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. É esse que é o meu signo, irmão. Tem gente que fica misturando, querendo unificar cristianismo com outra religião. Não, irmão, só tem um caminho, só tem uma porta, ela é estreita. E ela chama Jesus de Nazaré, o caminho das ovelhas. Em 2 Timóteo capítulo 2, o único mediador entre Deus e os homens. No versículo 8, diz o seguinte para mim e para você. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades celestiais e difamam os seres celestiais. Irmãos, eles agem de uma maneira que eles gostam de difamar as pessoas e rejeitar autoridades. Você pode ver, irmão, quem segue essa tendência é uma pessoa que tem extrema dificuldade com estar submetido a uma liderança, seja ela eclesiástica ou uma liderança de qualquer outro tipo. Ele vai contra as autoridades, porque é um narcisismo que ele quer ser o líder principal, ele quer ser o centro. E por isso ele vive a fazer fofoca, ele vive a difamar, ele vive a reclamar, vive se queixando. No versículo 10, mostra que eles agem se corrompendo no que entendem. Aqui, Judas está fazendo um paradoxo, uma piada, que eles não entendem de absolutamente nada da palavra de Deus, mas do que eles entendem, que é como difamar o corpo, isso eles sabem, ou seja, eles sabem é como pecar. Eles entendem de uma coisa, fazer tudo ao contrário, e de Deus eles não entendem absolutamente nada. No versículo 11, mostra para mim e para você o seguinte: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Eles não creem na palavra de Deus, e por isso se rebelam. Nisso Judas usa 3 exemplos. Caim, que é o irmão de Abel, que ele matou o irmão, sabe por causa de quê? Por causa de um culto. Ele viu um culto do irmão que estava melhor, ele teve inveja. Ele foi lá e matou o irmão por causa de um culto. Irmão, infelizmente, existem líderes que querem matar outros por causa de um culto. Tem pessoas que você não deve seguir, sabe por quê? Porque só vivem criticando o culto dos outros. Irmão, de coração mesmo, não é tempo da gente viver, e eu digo isso daqui, escondido pelo texto bíblico. Eu tenho muito mais do que pregar o evangelho, falar da graça de Deus, falar o que a palavra de Deus me manda falar, do que ficar dando pitaco em culto dos outros. Tem pessoas para serem salvas, tem almas que precisam se arrepender. Irmão, desconfie de quem é um crítico de tudo. Quem é um crítico de tudo, está
está só olhando para o mundo aqui fora, mas não está olhando muito aqui para o mundo da Bíblia aqui dentro. Eu tenho que anunciar a boa nova. Eles seguem o erro de Balaão, eles procuram lucro para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão, ele era um profeta, ele tinha dom. Balaão, ele viu a Cristo, ele viu um anjo, ele falou com uma mula, ele viu o anjo do Senhor. Irmão, se nós víssemos o profeta Balaão num culto aqui na igreja, a gente ia rodopiar no azeite. O cara era profeta. Ele viu a Cristo, ele disse, olha, eu vejo agora, não de perto, mas de longe, aquele que é a estrela de Jacó. As palavras de Balaão eram as palavras que Deus falava por meio da boca de Balaão. Mas sabe o que esse cara tinha? Ele tinha todos os dons proféticos. Ele fez muita coisa no meio da igreja, mas ele não tinha caráter mais, ele perdeu o coração dele. Tem um momento que um rei contrata ele para amaldiçoar o povo, e ele não consegue, porque ele não pode amaldiçoar o povo de Israel, mas ele fala assim, olha rei, mas se a gente fizer eles caírem em pecado sexual, eu posso amaldiçoar. E por causa de ganância, Balaão, ele se corrompe e consegue amaldiçoar o povo de Israel. Irmãos, tomemos cuidado, tomemos muito cuidado, porque é possível eu e você e alguns termos diversos dons, termos feito muitas coisas, pregarmos muito bem, termos uma excelente ministração, uma excelente canção, uma excelente oratória, mas a nossa motivação, ela se perdeu. É possível pessoas que fizeram grandes coisas, agora elas perderam seu coração. É possível. No versículo de número 18, mostra para mim e para você, versículo 16 e 18, que eles adulam as pessoas por interesse, eles são interesseiros. Versículo 19, eles se acham superiores aos demais, eles causam divisão, eles são inimigos da paz, eles gostam da fofoca e da bagunça. Terceiro ponto, que a gente já está caminhando para o final já. O que esperar? O que espera os inimigos da fé? Quero ler o versículo 5 a 7, diz assim: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo. O que espera esses inimigos da fé? O que espera eles, a primeiro momento, é a condenação da incredulidade. É citado o exemplo do próprio Israel incrédulo, que não creu e, por isso, teve a consequência, no seu devido tempo, de que, embora estivessem no deserto, eles não foram conduzidos à terra prometida. Esses também, eles começaram a jornada da fé, mas eles vão morrer no deserto e não vão entrar na terra celestial. O que espera eles é o mesmo que aconteceu com os anjos que caíram. Eles caíram por causa da rebelião deles, da arrogância deles, da rebelião contra o próprio Deus. Irmãos, assim como os anjos pecaram e eles sabiam a verdade, eles seguiram a Satanás. Existem pessoas que sabem a verdade, sabem qual é o caminho da cruz, sabem e experimentaram das boas novas do Evangelho, foram participantes do Espírito Santo, como diz o autor aos Hebreus capítulo 4, e experimentaram as delícias do mundo vindouro, mas caíram, e estão para si mesmos, impossíveis de se arrependerem, porque estão recrucificando para si mesmos o Filho de Deus. Tem pessoas que caíram na condenação da rebelião e caíram no mesmo erro que Satanás e seus demônios. Terceira condenação é a condenação de Sodoma e Gomorra. É a condenação por causa da impureza sexual. Irmãos, esses que vivem no pecado escondido, que vivem tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Irmão, deixa eu te falar. Sexo tem um único lugar na Bíblia que ele é permitido, e chama-se dentro de um casamento. Um casamento
heterossexual, homem e mulher, porque o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Toda e qualquer prática sexual que é fora disso, irmãos, é pecado. E eu estou trazendo isso para mim e para você agora. Irmãos, a verdade é, quem vive nos prazeres sexuais, seja sozinho, seja com outras pessoas, fora desse padrão bíblico, que não é o pastor que está dizendo, é Deus que está dizendo. Irmão, o que está esperando você nesse caso, sabe o que é que a Bíblia está dizendo? O mesmo que Sodoma e Gomorra, é fogo do céu. É um lago de fogo e enxofre. Irmãos, é por isso que a gente tem que ter temor a Deus. É por isso que a gente, embora talvez você seja falho, irmão, nós precisamos todos os dias voltar aos pés da cruz. Nós precisamos falar a verdade, o óbvio precisa ser dito. O pecado sexual ainda é pecado sexual. Deus não mudou, Deus não está confuso. Deus não está te falando uma coisa, e tem um tal, eu sou pastor de jovem, eu vou descarregar toda a minha raiva santa aqui. Irmão, jovem tem um negócio, que ele vira para você e fala assim, aqui, eu estou querendo namorar essa pessoa aqui. Eu falo, tá, beleza, deixa eu entrar no Instagram da pessoa. Eu entro no Instagram da pessoa, irmão. É uma coisa, assim, você vê que é, assim, Jezabel purinho, irmão. É um negócio que não é de Deus. Aí eu falo assim, irmão, deixa eu te falar um negócio. Sabe o que vai acontecer se você namorar com essa pessoa? Você vai cair, você vai ter relação sexual. Ele, não, você não está entendendo. Essa pessoa está voltando agora para Jesus, sabe? Irmão, o tal de estar voltando agora para Jesus é a mesma coisa de falar, eu estou desviado, sei que eu estou errado, mas não quero me arrepender e voltar. Aí eu falo assim, não cara, faz isso não. A pessoa, não, mas eu estou com paz do coração. Eu falo, o capeta, demônio. Irmão, quem está dando essa paz para você é o diabo. Não, mas Deus está me falando. Aí vai lá, cai, faz tudo de errado e depois, aonde estava a igreja? Onde é que estava Deus nisso? Irmão, minha mão na sua cara. É isso, entendeu? Irmão, presta atenção. Vai namorar alguém, vai ter um relacionamento, vai com alguém que é crente de verdade. Irmão, namoro, noivado tem um propósito só, irmão. Casamento. Você casaria com essa pessoa? Não. Então termina, acabou. Simples, rápido, fácil. Fatiou, passou. Irmãos, agora eu quero ir com vocês para o nosso último ponto. Versículos 17 ao 23, diz assim. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Quarto e último ponto. Como vencer os inimigos da fé? Irmãos, aqui, Judas, ele nos dá algumas realidades. Primeiro, o que ele nos traz nos versículos 17 ao 19 é, lembrem-se do ensino apostólico. Lembrem-se que isso não é uma novidade. Lembrem-se que os apóstolos tinham falado isso e se apegam ao ensino dos apóstolos. Irmão, sabe como é que você vai vencer tudo isso? Sabe como é que a gente pode vencer o liberalismo teológico? É só uma palavrinha, muito simples. Bíblia Sagrada. É a Bíblia e acabou, irmão. De verdade mesmo, a questão é que a gente fica assim, por que Deus não fala comigo? Irmão, eu já vou te fazer uma pergunta muito clara. Talvez, você está ouvindo esse sermão e você está assim, meu Deus, eu acho que eu nem sabia que o livro de Judas tratava sobre isso. Eu acho que eu nunca li o livro de Judas. Irmãos, a verdade é que não é a ausência de Deus falar. É a ausência de nós abrirmos a Bíblia e ler. Deus está falando. Sabe como é que você vai vencer a caminhada cristã? Vai vencer as tentações. Não vai parar no meio do caminho. Sabe como é que você vai vencer, irmão? Bíblia Sagrada. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse, irmão. Nós precisamos voltar para a Bíblia. O problema é que a gente está querendo céus abertos de Bíblia fechada. O problema é que a gente está querendo ganhar os perdidos da nossa casa e a gente não sabe uma vírgula de Bíblia para debater com eles. Como que a gente vai vencer os inimigos da fé? Irmão, a gente tem que saber da Bíblia.
Segunda de Pedro diz, olha, estejam preparados em toda ocasião para explicarem aos outros o motivo da fé que vocês têm. Irmão, se alguém virar para você e perguntar as coisas básicas do cristianismo com dúvida, você sabe responder? Isso já mostra a nossa necessidade de voltar para esse ponto. Além disso, Judas manda nós nos apegarmos a um desenvolvimento espiritual. Ele diz, para nós orarmos no Espírito e permanecermos no amor de Deus. Irmão, essa palavra aqui, ela tem uma outra aplicação, e aqui eu já vou encerrar. Ela não é só sobre aquelas pessoas que caíram, isso aqui é para mim e para você. Irmãos, o que leva homens, e você sabe de quem que eu estou falando, quais pessoas eu estou dizendo aqui, que impactaram a nação e fizeram tantas coisas, mas eles caíram. E sabe o que isso tem que gerar em nós? Temor. Porque eles perderam o temor, e eu não sou nenhuma vírgula melhor do que eles. Se eles perderam o coração, o que pode me garantir que daqui a alguns meses eu não perca meu coração também? Quando eu vejo aqueles que caíram, eu tenho que ser tomado por um desenvolvimento espiritual. Irmão, você está vendo que tem gente que caiu? Gente que era líder, pregava para a multidão, em estádios e caíram. Sabe o que isso tem que levar a gente? A uma oração desesperada, orando no Espírito. Senhor, não me deixa perder a intimidade contigo. Senhor, não me deixa perder o temor como ele perdeu. Senhor, não me deixa cair como ele caiu. Não, Senhor, me mantém nas asas do seu amor. Me mantém no colo do Espírito Santo. Eu quero estar no Espírito, eu quero estar no amor. Nós precisamos progredir quando entendemos que alguns regrediram.